Para mí, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Escuche ahora la palabra amiga del obispo Franklin. Meu amigo e minha amiga, Deus é palavra. Se há uma coisa que Deus ele exige e ele quer do ser humano, é que este tenha palavra. Ou seja, Deus não aceita que nós outros, uma hora, digamos uma coisa e depois digamos outra. Porque Ele é palavra. Todo o que Ele queria que supiéramos, todo o que Ele queria revelar-nos, Ele derrou em sua palavra. E a palavra de Deus não cambia. O que está escrito permanecerá fiel hasta o final. Tanto que todas as palavras que estão escritas na Bíblia, elas se cumpriram e se estão cumprindo. E aún se cumprirão. Por quê? Porque a palavra de Deus não volve atrás. Uma vez que Deus empenha sua palavra, ele não volve mais atrás. E é esse tipo de pessoas que Deus, ele busca. Pessoas de palavra, pessoas que são honradas com sua palavra. Por isso que Jesus, ele digo que tus palavras te vão a justificar e tus palavras te vão a condenar. Deus, meu amigo, minha amiga, exige isso. E quando Deus ele estava falando sobre o assunto da diferença, uma das coisas que Deus percebeu foi a maneira como as pessoas estavam falando, as palavras de ellas. Ele digo assim: vosotros han dicho coisas terríveis acerca de mim, disse o Senhor. Sin embargo, vosotros perguntam: que queres dizer? Que hemos dicho contra ti? Aí ele digo: vosotros han dicho. De que vale servir a Deus? Que hemos ganado com obedecer seus mandamentos? Ou demonstrar-lhe ao Senhor de los exércitos que nos sentimos apenados por nossos pecados? De agora em adelante, chamaremos bendito al arrogante, pois os que hacen maldade se enriquecem, e os que desafiam a Deus, a que los castiguem, não sofrem nenhum dano. Ou seja, Deus estava vendo as palavras de aquele povo, que, como ele mesmo digo, palavras terríveis, e eles estavam afrontando a Deus, dizendo que era em vano servir a Deus, de que de nada servia andar com Deus, que melhor era los arrogantes, porque a eles les iba bem e com eles nada lhe passava. Mira a maneira como esse povo tratava e hablava de Deus. E Deus escutou estas palavras. Deus viu o comportamento desta gente. E disse a Bíblia que os que temiam ao Senhor, hablaram entre si, e o Senhor escutou o que eles também disseram. Ou seja, Deus escutou aqueles que lo temiam, e ele também escutou aqueles que não lo temiam. Porque aqueles que temem a Deus, eles aprendem a confiar em Deus, a saber que a palavra de Deus não volve atrás. Eles confiam em la integridade, no caráter de Deus. Por isso que mesmo que estejam passando por uma situação adversa, eles continuam mantendo a mesma fé. Já aqueles que não temem a Deus, eles maldicem, eles blasfemam, eles reclamam. Porque como eles não têm palavra, eles pensam que Deus tampouco. E você sabe que é isso assim. Quando uma pessoa não tem palavra, ela também crê que as demais não têm.
Você vê que quando uma persona, ela engana, por exemplo, a sua pareja, ele engana, ele traiciona a sua pareja, ele crê que a pareja também lhe engana. Você já viu essas pessoas que são celosas ao extremo? Por que ela é assim? Porque no fundo ela tem medo de que hagam com ela o que ela hace com a persona. Porque quem não é de confiança, tampouco confia em nadie. Então, meu amigo, minha amiga, em las ações e em las reações, a persona vai a revelar o que ela trai adentro. Quando a persona adentro, ela é desconfiada, ela desconfia de todos. Porque ela não confia. Então, na verdade, as ações e as reações vão revelando o que cada um trai adentro. Como neste caso, que estas pessoas, os que não temiam a Deus, eles diziam: de que vale servir a Deus? De que vale que nós outros obedeçamos seus mandamentos? Eles disseram: benditos são os arrogantes, pois lo que hacen maldade se enriquecem. Via que eles estavam mirando para a vida de los demais. Ao contrário de eles estar mirando para a sua própria vida e estar preocupados com sua própria vida, eles estavam mirando para a vida de outros. E muitos são assim. Aqueles que cuidam mais da vida de outros que de sua própria vida. E aqui a Bíblia afirma que Deus também observou a los que temiam a Ele. E os que temiam a Ele não hablavam dessa forma. Não eram pessoas arrogantes. Eles tinham temor a Deus. E Deus diz o seguinte, que foi escrito um livro de memórias. Foi escrito um livro de memórias para estar delante do Senhor, com os que temiam a seu nome e que sempre pensavam em seu honor. Ellos serão mi pueblo, disse o Senhor de los ejércitos. El dia que eu venga para juzgar, ellos serão mi tesouro especial. Les tendré compaixão, como um padre le muestra compaixão a um hijo obediente. Então, de novo, podrão ver a diferença entre os justos e os perversos, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Veja, minha amiga e meu amigo, Deus ele queria honrar aqueles que lhe temiam, aqueles que tinham palavra, para mostrar a diferença. Deus digo, aqueles que me temem, aqueles que têm palavra, que cumprem com sua palavra, aqueles que quando empenham sua palavra, la cumprem, aqueles que quando fazem uma promessa, la cumprem, aqueles que me são fieles a mim, ele digo, estes serão para mim um tesouro. E vocês vão ver a diferença entre eles que me servem e aqueles arrogantes que não me servem. Meu amigo, minha amiga, você que me vê neste momento, você que me está escutando, entenda, Deus ele quer fazer diferença entre você e aquele que não crê. Ele quer mostrar essa diferença. Ele quer que essa diferença seja tão clara, tão evidenciada, que todos possam ver. Hasta aquele familiar mais incrédulo que você tenha, ele vai ver. Hasta aquela pessoa que disse, de que te sirve que tu vayas a esta igreja? De que te sirve que tu hagas essa campanha? De que te sirve que tu hagas tal ou tal coisa? Não te sirve de nada. Não se preocupe. Deus hará a diferença em sua vida para que essas pessoas vejam que há diferença. E essa é a fé
que nós estamos vivendo nesta hogueira santa que tendremos agora no mês de dezembro, mais exatamente o 12 de dezembro. Essa hogueira santa é exatamente para você, que és uma pessoa de palavra, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que realmente quer honrar a Deus, quer servir-lhe a Ele, para que você pueda ser a diferença, para que sua vida refleje a esse Deus. Se você agora me está escutando em meio a uma tormenta, a um huracão de problemas, você está aí desesperado, quizás está pensando em loucuras, eu lhe digo, não lo haga, mantenha a fé, mantenha a fé, siga confiando, Deus não lhe vai desamparar, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a salida para mostrar a diferença. Por isso continue na fé, mantenha-se firme em la fé, porque Deus jamais defrauda a aqueles que nele creem, porque a palavra de Deus é fiel. Essa palavra não se vai deixar de cumprir, e ela se vai cumprir em sua vida. Assim como ela se cumpriu em la vida de Belém. Eu quero que você veja a história de Belém, porque ela sofria malos tratos psicológicos, ele estava com um matrimônio completamente em ruínas. Para Édia, todo parecia perdido. Mas ela acreditou nesta palavra. Ela usou a fé nesta palavra. Ela confiou na palavra de Deus. E como Deus não falha, Deus honrou a Édia, como honrará a você também. Ponga atenção. Mi vida estaba completamente destruida, pues yo soñaba con un matrimonio feliz, una familia feliz también, mas no fue así. Cuando yo me casé, pues mi esposo tenía vicios, por aquí cobraba y él corría a comprar alcohol, drogas con sus amigos, se iba toda la noche, llegaba hasta el otro día, nada más a trabajar, no comía con nosotros, pues yo iba pues a casa de mis papás para que me regalaran pues algo de comer y algo para mi hija, o que nos comprara leche o pañales para la niña. Sufría mucho maltrato psicológico, pues me decía que yo estaba fea, que yo no me podía valer por mí misma, que nadie me iba a querer si yo me iba de su casa, porque siempre me recalcaba que ahí era su casa y que si algo no me gustaba o no me parecía, que me fuera, ¿no? Que pues esa era su casa y él no se iba a ir, que si yo me quería ir, me fuera. En mi corazón había odio hacia él y odio hacia mí misma también, tanto que pues yo lo odiaba al grado de que yo pensé ya en matarlo también, ¿no? O sea, solo a veces pues pensaba lo mismo, ¿no? Es que yo ya ni amor tenía por mi hija. Yo la veía y no sentía amor por ella. Tanto fue el maltrato psicológico, infidelidades, que pues llegué al grado de la separación. Nos separamos y 1 año, pero en el tiempo que estuvimos separados, igual yo toqué fondo, porque llegué a un extremo de depresión más alto, ¿no? Yo tenía problemas espirituales, pues sentía como me entraban agujas en el cuerpo, se me quemaba el cuerpo, entonces decía, pues mejor me voy a suicidar, y en una ocasión pues dije, me voy a suicidar, pero si mi hija se queda sola sin mí, pues nadie la va a tratar como la trato yo. Entonces yo decidí pues también quitarle la vida a ella. Yo en una ocasión dije, pues va a ser una muerte que nadie sepa y una que no nos duela. Entonces yo le abría las llaves del gas para que ella y yo nos muriéramos. Cuando yo conocí el Templo de los Milagros, yo pues sentí algo diferente, pues al momento de la oración pues empecé a sentir una diferencia, como una paz, una tranquilidad. Yo escuché hablar de la hoguera santa y me llamó mucho la atención porque pues hablaban pues de una transformación de vida, de una felicidad permanente que solo daba el Espíritu Santo. Entonces al principio pues no entendía mucho qué era, pero cuando yo empecé a preguntar más sobre qué era, pues me di cuenta que pues tenía el deseo también
pues detener eso, ¿no? Que de lo que tanto hablaban y que quería ver si realmente daba resultado. Yo decido participar de la Hoguera Santa. Yo decidí sacrificar el odio que yo tenía por mi esposo, pues a raíz de los maltratos yo lo odiaba. Decidí entregar el odio, el rencor, la depresión. Yo le dije a Dios que le entregaba absolutamente todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, y que pues a partir de ese día pues Él tomara mi vida. Ahora mi vida está totalmente transformada, pues yo recuperé mi matrimonio, pero pues como yo le pedí a Dios que mi matrimonio fuera distinto, que si su voluntad era estar con mi esposo, que mi matrimonio fuera totalmente diferente. Mi esposo cambió, no tiene más vicios, no tiene más mal carácter, nos llevamos muy bien, tenemos otro hijo y somos completamente felices. Pues ahora nos llevamos como amigos, la verdad nos contamos todo, nos tenemos mucha confianza, los dos pues estamos seguros de lo que tenemos, ¿no? Nos llevamos como pues cuando recién nos conocimos. Nuestra economía ahora es muy distinta, ya no tenemos que pedir prestado, ya no tenemos que pedir pues a alguien que nos regale comida, pues nosotros pusimos nuestro propio negocio en línea, nos dedicamos a las ventas, somos comerciantes y pues podemos comer pues ahora sí lo que nosotros queramos. Los tormentos espirituales que yo tenía pues salieron totalmente de mí, los pensamientos y deseos de suicidio también. En mi vida se nota una diferencia, pues antes la vida estaba totalmente destruida y ahora pues es una vida plena, una vida feliz, una vida llena de armonía. Lo más importante que yo conquisté fue el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo trajo a mí paz, me trajo la tranquilidad que yo no tenía, me trajo seguridad, me trajo amor propio, pues significa pues lo más importante en mi vida, porque sin Él no podría hacer nada, ni Él me da sabiduría, Él me da la sabiduría para saber cada paso que yo debo dar, cada cosa que yo debo de hacer, cada cosa que yo tengo que hablar. Prácticamente Él me guía en todo.